Olá, estamos encerrando hoje o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no seu versículo 30, que é complementar ao versículo estudado na semana passada. Vimos que Jesus faz menção ao jugo e ao fardo, e na semana passada trabalhamos o conceito de jugo, e hoje trabalharemos o conceito de fardo, conforme o versículo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como o versículo da semana passada está associado ao versículo de hoje, vale relembrar rapidamente, como introdução, o estudo sobre jugo. Essa expressão, jugo, era muito comum na cultura hebraica do século I, observando que os rabinos, quando assumem a tutela sobre o discípulo, na condução das técnicas de interpretação bíblica, se diz que esse mestre propõe ao discípulo um jugo. Podemos traduzir como jugo como disciplina ou regra de vida. Eram regras de conduta aplicadas em todas as circunstâncias da vida, como na família, na experiência profissional, nas relações econômicas, nas relações políticas, entre outras. Jesus também afirma que tem um jugo para os seus discípulos, como também afirma que nessa forma de vida proposta a felicidade é plena. O conforto de natureza espiritual é absoluto. Isso fica mais claro quando contrapomos essa proposta do Cristo. O que é contrário à proposta da regra de vida colocada pelo Cristo é a forma de viver proposta pelo mundo. Não que a proposta de vida dada pelo mundo seja ruim, pois o mundo é o que é, mas essa proposta se apresenta muito aquém da proposta feita por Jesus. Existem no mundo sistemas políticos, sociais, educativos, jurídicos, necessários às regras de vivência do mundo, mas que não seguem as mesmas regras das esferas espirituais de amor e de justiça, nas quais o Cristo faz a proposta aos discípulos. Passa a ser então uma questão de escolha entre um jogo e outro, que implicam em um pacto que tem seus reflexos. Se firmado o pacto com o jugo proposto por Jesus, a carga assumida por esse compromisso é leve, suave, confortável. Já o pacto firmado junto ao mundo, como é antagônico, a carga assumida tem seu aspecto pesado, difícil, desconfortável. Esse peso, essa carga, imposta pela maneira de viver, é o que o versículo está chamando de fardo. Para aquele que se propõe seguir o jugo de Jesus, ao adotar as regras de vida propostas no seu Evangelho, apesar de Jesus afirmar que é suave, nos parece muitas vezes que é muito mais difícil. O que Jesus está afirmando com o jugo suave é que ele deve se afirmar em nossas vidas como uma exigência cujo reflexo é compensador ao longo da eternidade. Para ilustrar melhor a ideia de fardo, imaginemos o fardo para o mundo, como um trabalho. Neste contexto, todo trabalho desenvolvido por nós no mundo visa satisfazer as necessidades econômicas do mundo, nos exigindo esforço, dedicação, suor e lágrimas que nos causam cansaço e poucos frutos. Frutos esses transitórios, dada a transitoriedade desse tipo de vida. Este, o fardo do mundo. De modo antagônico, quando nos dedicamos ao trabalho de renovação espiritual, quando realizamos esse trabalho no nosso íntimo, ele é libertador e por isso o fardo é leve. Poderia ser diferente se aplicássemos ao trabalho do mundo a máxima de André Luiz. Quando o trabalhador trabalha com alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. Mas mesmo quando nos dedicamos a iniciar o nosso dia com alegria,
Ao deparar-nos com as contrariedades naturais do trabalho, perdemos o entusiasmo. O trabalho com Cristo é o contrário, pois quando mais trabalhamos, vemos mais próxima a nossa libertação. E quanto mais próxima é essa libertação, mais entusiasmo com o trabalho temos, mais vontade de trabalhar em benefício próprio. É uma mudança de paradigma e também uma mudança de disposição. Quando trabalhamos para o mundo, não trabalhamos por nós. Mesmo assalariado, todo o serviço disponibilizado é para continuar a fazer a roda da economia girar. Quando, mesmo no trabalho do mundo, nos dispomos a exercer o trabalho proposto pelo Cristo, vamos ao trabalho não na condição de ganhar dinheiro apenas, mas na condição de ser útil para quem quer que seja. Muda o enfoque, muda o paradigma, muda a disposição. E essa regra de vida tem que estar presente, perene, em todas as circunstâncias da vida. O jugo do mundo é um jugo pesado, pois evidencia um conjunto de regras que se distanciam do Cristo. Não é só uma questão de seguimento de regras de vida, mas também uma questão de estar sintonizado sistematicamente com as esferas superiores em todos os momentos. Essa medida tem impacto pessoal e social. Esse o fardo. Emmanuel comenta no livro Cartas do Coração, na lição intitulada O Fardo, pois cada qual carregará o seu próprio fardo, citando Paulo com a carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 5. E menciona o seguinte: cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. Então, toda ocupação gera uma demanda. Todo jugo gera fardo. Continua Emmanuel. Dirás talvez impulsivamente: e o ímpio vitorioso, o mal, coroado de respeito, o gozador indiferente, carregarão porventura alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sobre encargos os mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. No livro da Esperança, o capítulo 31, intitulado Em Favor da Alegria, vamos tocar aqui na questão da ideia fixa, principalmente quando isso representa a ruína do outro, ou seja, um fardo muito pesado. Que diz o seguinte: muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesam nos ombros. Apesar de todos os problemas que nos ocorrem no mundo, há um que pesa mais, que é a inquietação. Porque uma coisa é estar com problemas, outra coisa é se inquietar com eles. Se o problema nos rouba a paz, estamos inquietos por isso. Continua. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Já falamos muitas vezes de ideia fixa que pesam como fardo, mas quando a ideia fixa é o problema, nos parece que o peso é maior. A solução é não deixar que o problema vire inquietação, é não pensar tanto no problema. A casa mental nunca está vazia. Se esvaziamos ela de um problema, devemos preencher esse vácuo com algo edificante, tal como uma leitura, uma oração, uma conversa com alguém de mais alto padrão vibratório. No livro Boa Nova, capítulo 5, na lição dos discípulos, nós iremos abordar um discípulo que, ao ser chamado para seguir Jesus, já apresentava um fardo, que era contrariar o jugo do mundo. Estamos falando de Judas,
que por sua inquietação com relação à sua contrariedade, em como triunfar no mundo, transforma isso em ideia fixa. Perde a sintonia com Jesus, se sintonizando com um mundo que ele próprio abominava. O nicho de inquietação de Judas era em torno do dinheiro. Nicho este que também inquieta muitos no movimento religioso nos dias de hoje. Narra Humberto de Campos. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros, daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos, entretanto, é necessário considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Nesse ponto ele perde a conexão com Jesus e coloca em prática a preocupação, o jugo do mundo. Jesus autoriza Judas a recolher o dinheiro, mas em uma situação em que todos ali têm pouco, a contribuição foi pouca, o que deixa Judas desapontado. Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. A resposta de Jesus tem tudo a ver com o versículo de hoje. Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao peso dela. Não era a quantidade de dinheiro, mas como Judas se relacionava com o dinheiro. Essa relação conduz diretamente à ideia fixa e, por isso, vira um fardo pesado sobre os ombros. Provoca a perdição, o desperdício de uma reencarnação. 3 coisas têm derrubado o homem contemporâneo: poder, sexo e dinheiro. A relação entre essas 3 coisas, ou cada uma delas separadas, é motivo de queda. São armadilhas para o espírito incauto. São fardos pesadíssimos se a importância dada causar inquietação, e essa inquietação provocar a perda de sintonia com o Cristo. Emmanuel vai dizer no livro da Esperança, capítulo 43, intitulado Emprego das Riquezas: foge de reprovar aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Ao conhecer pessoas que são muito apegadas ao dinheiro, devemos ter misericórdia, compaixão, por saber que ela carrega sobre os ombros um fardo muito pesado. Na questão 1019, a última questão do Livro dos Espíritos, o espírito que coordena a orientação dos trabalhos de Allan Kardec, São Luís, responde a seguinte pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? A resposta de São Luís é grande, mas destacando o último parágrafo, ele fala justamente da questão do fardo, da ideia fixa, como o apego material tem sido o grande fardo que os homens têm carregado. Responde São Luís: ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. A presença do conforto cria uma falsa impressão de felicidade, de alegria. Por isso, quando pessoas ficam deprimidas nessas condições, vão fazer o quê? Vão fazer compras. Continua São Luís: terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Essas privações não estão ligadas à pobreza material, mas à privação do lar, de ser feliz, de ver os filhos crescerem, da saúde, privações que o dinheiro não pode comprar. Continua:
ai sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís começa a falar de quem tem muitos bens e termina falando do fardo de suas misérias. Refere-se aqui à miséria espiritual de quem só tem dinheiro. É a parábola do rico e Lázaro. Podemos concluir então que quanto mais simples a vida, mais fácil ela se torna de ser vivida. Nesse aspecto, encerramos com o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 25, lição Ouvirás de certo, que diz o seguinte: se te encontras empenhado realmente na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes do testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo da provação? Essa proposta de vida junto com o Cristo nos traz segurança para lidar com os problemas, só com os problemas, sem se inquietar. Abraçar o Evangelho, abraçar o jugo do Cristo, não vai deixar ninguém livre de problema, pois eles existirão sempre. Só não vamos nos inquietar com esses problemas, pois viveremos eles com consciência, resignação, aceitação, sobriedade, quietude, mansidão, mas principalmente fé. Obrigado.